mais dos nossos jornalistas, mas antes vou trazer essa informação para você que me chamou muita atenção no dia de hoje. Preste atenção. Um grupo de super ricos pediu aos governos que aumentem os impostos que eles pagam. Isso como forma de diminuir a desigualdade. Os integrantes do movimento têm orgulho de pagar mais. Movimento Orgulho de Pagar Mais, essa é a tradução do nome do movimento, porque, como disse o João, é de fora, viu? Não é daqui, não. Movimento Orgulho de Pagar Mais entregaram uma carta aos líderes mundiais que estão reunidos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Vamos ver. Um grupo de mais de 250 bilionários e milionários divulgou uma carta exigindo que a elite política global, reunida nesta semana no Fórum Econômico Mundial de Davos, aumente os impostos sobre suas fortunas, a fim de combater as desigualdades e possibilitar melhoras nos serviços públicos às populações em todo o mundo. Estamos surpresos que vocês fracassaram em responder a uma simples pergunta que estivemos fazendo durante 3 anos. Quando vocês vão taxar a riqueza extrema? Se os representantes eleitos nas principais economias do mundo não adotarem medidas para lidar com o aumento dramático da desigualdade econômica, as consequências continuarão a ser catastróficas para a sociedade, afirma a carta aberta aos líderes mundiais. Os signatários de cartas são pessoas ricas de 17 países. O único brasileiro na lista é João Paulo Pacífico, fundador do grupo de investimentos Gaia, que hoje investe em projetos sociais e colabora com as cooperativas do Movimento do Sem Terra. Nosso pedido é simples. Nós, os muito ricos em nossa sociedade, queremos ser taxados por vocês. Isso não vai alterar fundamentalmente o nosso padrão de vida, tampouco prejudicar as economias de nossas nações. Transformará a riqueza extrema e improdutiva em investimento em nosso futuro democrático comum, é o que diz o documento. O grupo quer entregar a carta intitulada Orgulhosos em Pagar diretamente aos líderes mundiais reunidos em Davos. Uma pesquisa recente revela que 74% dos super ricos apoiam pagar mais impostos sobre suas fortunas para ajudar a combater a crise no custo de vida e melhorar os serviços públicos. O apelo ganha ainda mais destaque após o relatório da ONG de combate à pobreza, Oxfam, apresentado em Davos nesta semana, revelar que as fortunas dos 5 homens mais ricos do mundo mais do que dobraram desde 2020, enquanto 5 bilhões de pessoas ficaram ainda mais pobres. O João chama a atenção. Um brasileiro só na lista, João. Pois é, a gente tem aqui uma lista de quase 300 aí, pela Forbes aí, 300 milionários e bilionários, né? Gente que tem acima de 500 milhões. E que aparece um. Quer dizer, um país que tem um nível de desigualdade social tremendo, uma política de desenvolvimento travada por falta de investimento, aparece um empresário que, com todo respeito, é peixe pequeno entre os milionários, não é? Ele tem um patrimônio, mas não é um patrimônio tão grande, mas está se oferecendo. Aí você vê os grandes empresários aí, que ao invés de se oferecerem, fazem lobby nas televisões, nos meios de comunicação e principalmente no Congresso, né? E a Federação dos Bancos é uma das que capitaneia isso, porque os banqueiros, todos eles estão incluídos nessa lista, né? E é como ele disse, ninguém está falando, o Ananias, de depauperar o cara, de deixar o cara sem finanças. Porque é um cara que tem um patrimônio aí, uma renda anual de 300 milhões, que é a média desses que estão aí, eu fui olhar, a renda, não é o patrimônio dele, a renda anual de 300 milhões desses que assinaram. Ele deixar 30 milhões, não vai alterar a vida dele. Mas os governos, infelizmente, são corruptíveis e deixam-se levar por pessoas que são ricas de patrimônio, mas pobres de caráter, né? Aí, olha, são 3, você vê na imagem, nomes que assinaram esta carta. A Abigail Disney, que é a herdeira do grupo Disney, o Simon Pegg, que é ator e roteirista,
e também o Brian Cox. Você lembra ele da série Succession, você que assistiu, também ator. Tem ainda Valerie Rockefeller, que é herdeira da dinastia de sua família, e Isi Bosch, neta do industrial alemão Robert Bosch. Herdeiro também. São alguns dos bilionários, trilionários, todos esses aí são bilionários. Que assinaram, no total foram 250 super ricos. Marta Santos. Olha, Ananias, para a gente ver a diferença de cultura mesmo, né, entre o Brasil e outros países. Aqui é inimaginável, aqui no Brasil é inimaginável que os super ricos tivessem uma atitude como essa, pedissem para ser taxados. Muito pelo contrário, a gente vê várias e várias tentativas de fazer com que isso não aconteça, de fazer com que eles não sejam taxados. Agora, na reforma tributária, houve essa mudança, né, esse pedido para que os super ricos, obrigação, na verdade, não é nem um pedido, né, para que os super ricos fossem taxados, mas havendo ali um lobby muito grande, uma tentativa muito grande de que isso não aconteça. Eu acho que é justo que quem ganhe mais pague mais imposto, quem ganhe menos pague menos imposto. A gente sabe que a realidade do Brasil é muito difícil nesse sentido. A maior concentração de renda aqui no país está concentrada nas mãos de poucas pessoas, e é sempre bom lembrar, quando a gente fala de gente rica, dessas grandes fortunas, desses grandes bilionários, né, a gente não está falando daquela pessoa que posta foto na rede social com a legenda rica e bem novinho, se achando o ricaço, o bambambam. Não, a gente está falando de gente que tem muito dinheiro, muita grana, e essa grana com certeza não vai fazer diferença nenhuma na vida deles, não vão ficar mais pobres por pagarem mais impostos. Muito pelo contrário, quem fica mais pobre é o pobre que já paga muito imposto, né? Eles estão só ficando mais ricos com as coisas da forma como estão agora. E o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou esta decisão dos 250 super ricos. Ele disse o seguinte, atenção, abre aspas, 250 super ricos do mundo todo estão assumindo a iniciativa para o combate às desigualdades e à fome no mundo. É uma atitude nobre, gostaríamos de ver os mais ricos do Brasil assumindo também essa responsabilidade. A ideia do presidente Lula para a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza é poder contar com todos dos setores privados e públicos para construirmos um mundo mais justo. Fecha aspas, o Wellington Dias, Alessio Rodrigues. É muito importante esse chamamento do ministro Wellington Dias, porque chama a atenção porque assim, no Brasil a gente tem muitos milionários, até bilionários, e que a gente viu hoje uma pessoa se manifestando nesse interesse. Não foi uma mudança de postura, porque como a gente viu na reportagem, ele já atua em causas sociais, já ajuda, então de certa forma não foi uma mudança de postura desse único brasileiro que tomou essa iniciativa, mas mostra também que tem muito bilionário que está caindo em si, vendo que pode mudar a realidade do mundo. Esses 250 são uma prova disso, que conseguiram colocar a mão na consciência para tentar ajudar essa igualdade, eu não diria nem uma igualdade, mas diminuir a desigualdade social que existe no mundo todo. E é importante lembrar também, Ananias, que esse chamamento feito pelo ministro Wellington Dias deve ser feito no mundo todo, mas também deve ser feita uma observação no sentido de que vai ser aumentado a carga dos impostos, os impostos vão vir para o governo e esses impostos têm que ser investidos. Como o João disse, no caso do Brasil, a gente tem um desenvolvimento que está pausado, que vai retornar agora com as obras do PAC, mas poderia ser muito mais, poderia ter mais obras nos estados. Então, esse recurso que chega, ou que pode chegar, a gente não sabe se essa medida vai ser acatada nos países e aqui no Brasil, por exemplo, mas esses recursos têm que ser bem administrados para servirem lá na camada mais baixa, né, nas camadas mais pobres da sociedade. Então, é importante fazer esse chamamento para que os mais ricos contribuam, mas também que seja feito um gerenciamento desses recursos de forma correta, Ananias. Ananias, é impressionante que esse grupo de 250 bilionários tenha mais consciência social do que uma parcela significativa dos brasileiros, que não estão no topo da pirâmide,
estão na camada baixa, sofrem com a vulnerabilidade social, estão na parcela da população mais pobre e ajudam no discurso das pessoas que defendem que esses ricos, esses super ricos, não sejam taxados. Então, isso é muito resultado da desinformação, inclusive ali de uma lavagem cerebral que determinado espectro da política faz nessas pessoas, mas essa pauta é muito importante, especialmente quando nós observamos cenas como a que viralizou hoje daquela criança aqui no Piauí fazendo um aniversário com um bolo de areia. Então é preciso discutir sim a taxação dos super ricos e esse clamor social precisa vir, porque isso é em benefício da maioria da população brasileira. Então, aqueles que são pobres, que conhecem o que é vulnerabilidade social e seguem defendendo que essas pessoas não sejam taxadas, deveriam fazer um exercício de consciência, olhar para a sua própria realidade, para a realidade do país e parar de defender quem não os defende. Olha, para quem está no corre do dia a dia, o dinheiro faz muito sentido. Qualquer dinheiro faz muito sentido. Quem precisa pagar as contas de casa, quem precisa garantir uma educação boa para os filhos, um plano de saúde, pagar o carro financiado, pagar a casa ou aluguel. E está no corre mesmo, na batalha do dia a dia, qualquer real faz muito sentido. E aí muitas pessoas se privam até para poder economizar e usar apenas no básico, para não deixar faltar o essencial dentro de casa. Mas em alguns padrões, o dinheiro já deixa de fazer muito sentido. E aí há a necessidade de que se faça de fato essa partilha, porque no final das contas, todos estamos inseridos dentro de uma sociedade. E aí há questões de natureza geral, como a própria violência, que atinge os pobres e também atinge os ricos. E, de fato, a gente tem insistido aqui nessa discussão porque não é possível a gente conviver como uma sociedade plena tendo tanta concentração de renda, tendo tão poucos com muito e tendo muitos com tão pouco. Isso gera muitos dos nossos problemas e quem não estiver aberto para discutir isso, para enfrentar, para buscar um equilíbrio maior, vai estar contribuindo para a gente ter uma sociedade cada vez mais conflituosa e mais desigual. Você quer falar, Vô? O último projeto que tramita, que é o que está mais, assim, tem, como eu gosto de dizer, tem rumo de prosperar, é o projeto do senador Randolfo Rodrigues. Ele prevê que apenas pessoas com patrimônio acima de 4,7 bilhões, que corrigido agora que isso é de 2021, sim, vai para cerca de 5 milhões e meio. Apenas pessoas com patrimônio acima de 5 milhões e meio pagariam uma taxa extra de 0,5%. 0,5%. Já os bilionários, que no Brasil são 206, os registrados aqui, né? No Brasil são 206. O número é esse? Deixa eu só pegar e confirmar o número. 206 bilionários no Brasil pagariam uma taxa de 5%. Quem tiver acima de 1 bilhão pagaria 5%. É aquilo que eu disse, 5% não vai fazer a diferença para quem E 0,5% muito menos, né? 0,5%. Então, as pessoas às vezes se preocupam, não, às vezes a pessoa tem um comércio ali, tem um negócio, aí já está preocupado pensando que vai pagar. A gente está falando aqui, gente, de gente realmente que tem dinheiro, não de quem vive tomando empréstimo em banco para fazer um capital de giro. Que é o que mais existe agora, não, né? Gente. Ou então de gente, e estou falando também de uma nova modalidade de rico, o lavador de dinheiro de facção, né? Não, o cara tá lá, a gente pensa que o cara é influência e de repente o cara é preso pela polícia, né? E, João, o França está falando, não é do rico. Aliás... É daqueles que mentem, né? Não, o França está falando é o seguinte, nós estamos comentando aqui, gente, é de quem é rico. Não é de quem é dublê de rico. Dublê de rico, exatamente. O cara aqui, eu vejo muito dublê de rico aqui, o cara compra um apartamento. Aí o cara disse, não, o cara tá rico, comprou uma Ferrari, aí compra um apartamento de 160 prestações na Caixa Econômica. Sinceramente, ele não é o rico, ele é um cara endividado.
Eu estou numa situação melhor do que ele, porque eu não tenho esse passivo. Não tem. Não tenho esse débito todo. Apenas ele é mais cara de pau, né? Sim, é isso. Olha, a gente avança agora, muda de tema, mas fica a reflexão. E nós vamos sempre estar debatendo esse tema aqui, porque julgamos essencial para a nossa sociedade. É preciso partilhar, é preciso dividir, é preciso tributar, cobrar de quem tem condição de pagar. Não é possível que a gente tenha pobres com uma carga tributária alta, enquanto os ricos não o têm. Está invertido.